Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Conhecemos, ó Pai, a Tua grandeza nesse lugar. Adora, Senhor, com as palmas. Diga assim: a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Diga isso. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh Senhor, te adoramos, Deus. Aleluia. Oh, oh, oh. Diga isso nessa noite, com os palmas, diga. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Diga. Tudo pode passar, só Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado. Creio que o Senhor tem um novo amanhã pra você, meu amado. Diga isso. Preparado pra mim. Joga a mão pra cima, exalte o Senhor, diga. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, erga suas mãos, adore o Senhor, diga isso. Eis-me aqui, Jesus.
Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. Você pode fazer melhor, meu amado, erga a sua voz. Adora o Senhor com todo o seu coração, diga. Sim, Senhor. Onde tu estás, Senhor, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Graças a Deus. Será que você pode pegar a sua Bíblia, por favor? Abri-la comigo no livro de Juízes, capítulo 8. Juízes 8. Isso aqui acho que pode levar, ó. Era o repertório do congresso aí. Obrigado. Juízes 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. Juízes, capítulo 8. Estou ouvindo ainda muito barulhinho de folha. O pessoal está procurando juízes aí. Juízes 8, verso 1. Diz assim a palavra: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tem já sobre o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens. Esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote que lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcore, os seus exércitos com eles uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu. E prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito
o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pães aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel, matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos. Vamos ler até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Santo Deus, graças te damos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa e abrirmos a tua palavra, pedindo que o Senhor, mais uma vez, pela tua graça e pelo poder da palavra do Senhor, que o Senhor fale conosco. Fale conosco de maneira tal que saiamos daqui renovados, encorajados e desafiados a viver e a realizar coisas extraordinárias no poder do Senhor. Por isso agora rogamos que o Senhor leve a nossa mente cativa, que o nosso coração seja solo fértil para receber a tua boa e poderosa palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Assente-se, por favor. Talvez uma das coisas mais comuns perante as lutas que todos nós travamos constantemente é o fato de que o cansaço, o esgotamento faz parte da vida. Todos nós chegamos a um certo ponto onde, por mais que estejamos realizando coisas grandes para Deus, fazendo e cumprindo o nosso papel dentro de casa, na família, nos afazeres do lar, na educação dos nossos filhos, no trabalho diário, mais cedo ou mais tarde, o abatimento e o cansaço, ele vem sobre nós. Nós fomos criados dessa maneira. Nós somos seres que precisamos, todos os dias, de pelo menos, segundo os médicos orientam, no mínimo, 8 horas de sono. 8 horas bem dormidas. Alguns extrapolam. Outros nem sempre conseguem. Mas a vida é assim. Se nós não tivermos um tempo para renovar as nossas forças, nós temos a tendência de nos fatigarmos, esgotarmos. Tem muita gente que infelizmente hoje se encontra dentro desse quadro de esgotamento, cansados. Muito cansados porque a luta tem sido ferrenha já há muito tempo. A luta para se preservar uma família, para se manter um casamento de pé, a luta para se conquistar um espaço na carreira, a luta para você conseguir vencer na vida. E, infelizmente, às vezes, muita gente se encontra abatida. Talvez hoje essa seja a realidade que você enfrenta. Talvez você tenha chegado aqui hoje dessa maneira, abatido, esgotado. O texto nos fala sobre um episódio muito importante na vida do povo de Deus, porque eles haviam acabado de realizar um grande feito. Apenas 300 homens. A gente percebe que o cansaço se torna ainda maior
pelo tamanho e proporção da luta que a gente tem que enfrentar. Quando a luta não é muito grande, quando a tarefa não é muito grande, o cansaço é proporcional ao seu esforço. É impossível você falar que alguém que se esforça menos vai se cansar o mesmo que alguém que se esforça mais. É impossível. Quanto mais esforço, quanto mais trabalho, quanto mais difícil a tarefa, mais cansado você vai ficar. Eu tenho certeza que há um esgotamento e um cansaço que tomou conta das pessoas que nos ajudaram esse final de semana aqui no Congresso. Está todo mundo mais cansado. Afinal de contas, desde sexta-feira, aliás, até antes disso, sexta-feira começou o Congresso, mas antes disso tinha muita gente envolvida. Muita gente trabalhando nos bastidores, chegando antes, saindo mais tarde, corre. É normal chegar depois de um final de semana atípico, cansados. Essa era a realidade que Gideão, juntamente com esses 300 homens, enfrentava. Eles haviam acabado de enfrentar um exército numerosíssimo. O texto diz, e os números são muito claros aqui na passagem que lemos, de que eles pelo menos haviam enfrentado até então mais ou menos cerca de 300 mil pessoas. Agora você imagina enfrentar 300 mil pessoas, em média, esse não é um número exato, mas tendo uma força de apenas 300 homens. Imagine você o que é, dentro dessa desproporção absurda, realizar algo. E a gente sabe, é óbvio que eles o fizeram na força do Senhor, mas isso não diminui em nada o nosso esgotamento. O fato de você estar agindo debaixo de uma palavra, agindo debaixo da unção, agindo no poder do Espírito Santo, não quer dizer que num momento ou em outro, a tua limitação física vai gritar. Basta você perguntar para Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, desafiou os 450 profetas de Baal, desceu fogo do céu, ele passou a fio de espada a todos eles, mas quando ele recebe uma carta dizendo que a cabeça dele estaria entregue na mão de Jezabel, ele, esgotado como está, já não tem forças para reagir. E ele não fez nada por si só, na realidade, ele só pôs o altar em ordem. O resto foi tudo Deus que fez. Às vezes nós achamos que mesmo operando no poder de Deus, nós não nos cansamos. O texto nos fala que Gideão havia acabado de realizar um feito extraordinário. Aqueles que conhecem a história, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe, por favor, voltando a sua Bíblia algumas páginas, indo até o capítulo de número 6. Olha o contexto que eles se encontravam. A realidade na qual Gideão é desafiado e chamado pelo Senhor a ser levantado para livrar o povo da opressão dos midianitas é algo tão maravilhoso, porque o texto diz no versículo de número 5 do capítulo 6, que eles subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e eles entravam na terra para destruir. Pode deixar apagado, eu prefiro. Olha, preste atenção. Havia uma força contrária tão grande, porque essa é a realidade da nossa vida. A verdade é que há um levante tão grande contra nós. Nós enfrentamos uma quantidade enorme de inimigos. O próprio salmista afirma: Senhor, como cresceram os meus inimigos. São muitos os meus adversários. Todos eles se levantam para dizer: não há salvação para você. A verdade é que todos nós aqui enfrentamos batalhas diárias, quer você tenha percepção espiritual para notá-las ou não. As lutas são grandes. Há uma batalha grande vindo contra a igreja e contra a família nesses dias. Um levante demoníaco, infernal, através dessa rede de televisão, que tem crente que assiste essa porcaria. A verdade é essa. Me desculpa a minha franqueza, a minha sinceridade e todo o meu, sei lá. Como é que uma pessoa se coloca, se submete a ligar a televisão da sua casa
para derramar na sala da sua casa ou dentro do seu quarto, sei lá onde você assiste TV, na cozinha, o lixo do tamanho daquilo que foi derramado nas nossas vidas nos últimos meses. Terminando com uma cena que choca e fere, não é a sociedade não, fere a Deus. É uma afronta, não é a sociedade, é uma afronta ao Deus que nós dizemos servir. A batalha é ferrenha. E tem muita gente cansada. Eu sei de muitos pais que estão cansados porque a luta é grande. É difícil você manter os seus filhos dentro da igreja. É difícil você manter o seu casamento de pé. Tanto ataque, tanta dificuldade. O texto diz que eles vinham como uma multidão, uma grande nuvem. Agora preste atenção que o versículo 5 diz, ele termina dizendo que eles entravam na terra para a destruir. O inimigo da nossa alma tem um desejo: nos destruir. Não pense você que essa artimanha demoníaca de colocar numa novela, botar até a igreja na novela. Aí tem gente cego espiritualmente que diz assim: ah, pastor, estão sendo bonzinho. Na novela, a igreja é direitinho, o pastor é gente boa. A pessoa que converteu dá bom exemplo. Que isso, gente? Não tem como você pegar as duas coisas. Ou você é de Deus ou você não é. A gente às vezes não consegue notar a sagacidade do diabo, tentando atrair a nossa atenção e minar as nossas forças e nos deixar vulneráveis. E aí depois tem gente que fica preocupada porque algumas coisas, ah, pastor, o inimigo está furioso. Meu irmão, é um espírito que age. Todas as vezes que você dá legalidade, você está dizendo para o diabo: pode entrar na minha casa, eu quero assistir o que você está fazendo. Aliás, eu paro tudo que eu estou fazendo para assistir o que você faz. A batalha é ferrenha, ela é terrível. E a única coisa que ele quer é isso, é entrar para destruir a sua terra. Deus levanta Gideão, e é interessante que a peneira que Deus faz é tão grande, que quando ele começa a selecionar o número daqueles que batalhariam pelo Senhor, a coisa começa a ficar estreita. No capítulo 7, se você puder ir lá comigo, o texto diz que Jerubaal, que é Gideão, se levanta de madrugada, e como eu gostaria que todo mundo tivesse o nome mudado como Gideão teve pelo Senhor, Jerubaal, que quer dizer aquele que derruba o altar de Baal. Todo crente deveria ser chamado por Jerubaal. Tem alguns altares de Baal na nossa vida, e Baal é uma referência ao diabo, que infelizmente ainda tem dentro de casa. Deus começa a chamar Gideão de Jerubaal, aquele que derruba o altar de Baal. Na casa de seu pai havia um altar para Baal, e Deus levanta, você vai lá e quebra tudo. Porque para que eu possa prover livramento na vida do meu povo, eu não posso dividir a minha glória com ninguém. E aí Gideão agora, Jerubaal, o que derruba o altar de Baal, ele se levanta de madrugada. O povo todo com ele estava, se acamparam à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficou ao norte, no vale, de frente ao outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é muita gente com você, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Eles vão dizer: a glória é minha, foi a minha própria mão que me livrou. Aí Deus diz: eu apregou, pois aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. E voltaram do povo 22.000 calça frouxa. 22.000. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A obra do Senhor, ela tem que ser feita com coragem. O Senhor sempre está à procura de valentes. Gente que está disposto a fazer o que for necessário para ver o altar do Senhor e a glória dele sendo manifestada na sua casa, na sua vida, na igreja, no ambiente que ele está inserido, porque Deus nunca vai usar quem é tímido e quem é medroso. Nunca. Deus já faz uma seleção pessoal. Chama o pessoal do RH.
manda fazer um teste psicotécnico no povo. Quem for medroso, quem for tímido, fora. Tinha só 22 mil. Sobraram 10 mil. 10. Aí Deus diz para Gideão, é muito. Faz descer-lhes as águas. Vou prová-los ali. Quem eu disser, este irá comigo, esse contigo irá. Aquele que eu disser, este não irá, esse não irá. Gideão fez descer os homens às águas. Versículo de número 5. O Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão. Deus tem um jeito de definir as coisas que é esquisito. De vez em quando, alguém me chama de cachorro, eu falo, que bênção. Esse porá a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Os que lamberam e levaram a mão à boca, 300 homens. Tinha 9.700 muito educadinho. Às vezes é assim, os frescos também não dá certo. O cara é muito fresco, não vou, porque não sei. Deus quer assim, mete a mão na água, ajoelha, do jeito que der. Foi o número dos que lamberam, 300. Aí disse o Senhor a Gideão, versículo 7, com estes 300 que lamberam a água. Você já imaginou lamber a água, irmão? No rio? Esse negócio é meio estranho, né? Eu vou livrá-los com estes, pelo que a outra gente que se retire, cada um para o seu lugar. Bem, o disparate já está feito. 300. Tinha 32.300. E o povo vai na direção de Deus, e se você tiver depois curiosidade para ler os detalhes, o Senhor, naquela mesma noite, diz, levanta contra o Arrael, já entreguei ele na mão de vocês, e com um cântaro e uma tocha, eles saem gritando por Deus e por Gideão. E houve uma confusão no Arraial, um começou a matar o outro. Foi um Deus nos acuda. E agora chega o capítulo 8. Mas não havia acabado. Às vezes é assim, nós vemos Deus agir de uma forma tão extraordinária, mas não acabou. Hoje à noite, na realidade, tudo que eu falei até agora foi um pano de fundo para aquilo que eu quero comunicar com vocês hoje à noite. Às vezes é assim. Nós já vimos Deus fazer tanta coisa de forma tão espetacular, de forma tão milagrosa, que às vezes, pelo cansaço, nós nos damos por satisfeito. Nós nos acomodamos. Nós achamos que está bom demais. Afinal de contas, olha só o que Deus já fez. Havia um povo que, conforme o capítulo 6 nos narra, ele oprimia a terra, ele queria destruir, e o Senhor já nos livrou. Mas a Bíblia diz que fugiram. Deus nunca deixa nada pela metade. Tem muita gente que vê uma melhora na sua vida espiritual, vê uma melhora no seu casamento, vê uma melhora no relacionamento com seus filhos e se dá por satisfeito. Quando na realidade o que Deus tem para nós é uma ação completa. É assim que deve ser a nossa vida, inclusive no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. É por isso que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós confessamos os nossos pecados, e Ele nos purifica de toda injustiça, na realidade é o início de um processo que Deus quer cumprir na nossa jornada. Tem gente que acha que o ideal é simplesmente esse. É reconhecer a Cristo, é pedir perdão dos seus pecados, é ser feito nova criatura. Na realidade, a Bíblia chama isso de um novo nascimento. A partir de então, você vai começar a viver em novidade de vida. Deus tem coisa nova para fazer. Deus tem coisa maior para realizar. Há algo maior de Deus para a nossa vida. Há o Espírito Santo de Deus que precisa ser buscado, que precisa ser ansiado pelo nosso coração, para que Ele venha sobre a nossa vida e que nós possamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. A realidade é que por vezes nós estamos assim. A luta já foi tão grande para chegar até aqui, pastor, que eu estou cansado. Eu estou cansado. Nós já conseguimos tanta coisa. Nós já vencemos tantos obstáculos. A gente já conseguiu, sabe, queridos, eu sempre tenho dentro de mim o anseio e o desejo de querer tudo aquilo que Deus tem para nós. Tem muita gente que só quer uma parte. Tem gente que está mais ou menos como as 2,5 tribos.
Ah, do lado de cá do Jordão tá bom. Nós já saímos do Egito. Afinal de contas, a gente já era escravo. Isso aqui já está melhor do que lá, né? Tem muita gente que é assim. Deus quer nos levar além, mas a gente quer ficar aqui. E o problema é que o grande inimigo da nossa alma somos nós mesmos. É o nosso cansaço. É a nossa dificuldade de continuar diante de tanta oposição, diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, diante ainda de um desafio grande que temos pela frente. Porque não pense você que a parte mais difícil tinha passado. O próprio texto diz, e eu quero que você preste muita atenção, no versículo de número 10, quando Gideão finalmente chega em Carcor, os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens dos que restaram dos exércitos do povo do Oriente. Agora, 120 mil, então você faz a conta. 132 mil pessoas ainda pela frente. Você diz, espera aí, eu já tive tanta luta, tanta dificuldade, será que eu ainda tenho que enfrentar algo mais? O que a gente se esquece é que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completar. O mesmo Deus que agiu ontem, fazendo coisas extraordinárias com o pouco que a gente às vezes tem. O que Deus estava dizendo para Gideão é o seguinte: você pode ter só 300. Você não precisa ter muita coisa. O que você precisa entender é o seguinte: se eu for por você, você vai realizar coisas extraordinárias. O problema é que a gente se esquece disso. A gente acha que Deus, o que Ele fez no passado, Ele não vai continuar a fazer hoje e amanhã. Quando na realidade a palavra de Deus diz que Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ontem, hoje e Ele vai ser para sempre. É por isso que eu tenho que enfrentar as lutas, mesmo cansado. E olha o que o texto diz no versículo número 4. Quando Gideão chegou ao Jordão, ele passou com os 300 homens. Estavam eles o quê? Cansados, mas ainda perseguindo. Isso enche o meu coração de muita alegria, o fato de saber de que havia uma disposição de vencer a sua limitação física. Havia uma disposição, um desejo. O meu desejo tem que estar acima daquilo que o meu corpo está tentando me convencer. É isso que faz os grandes atletas superarem os desafios, as grandes jornadas. Quando o físico dele estava dizendo, olha, eu não aguento mais, há dentro dele uma disposição de dizer, você não vai me dominar, você não vai me impedir de continuar. Eu vou lutar mesmo contra o meu cansaço, mesmo quanto a minha dificuldade de acreditar que com a minha força eu vou conseguir, porque eu sei que ainda há muita coisa a ser realizada. Eu não terminei aquilo que Deus me chamou para fazer. É por isso que hoje à noite Deus te trouxe aqui, para dizer a todo mundo que está neste lugar e está assistindo a mim pela internet através dessa palavra: queridos, jamais se esqueça daquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você tenha chegado aqui, é início do ano, pastor, mas tem gente que já está cansado, já não é no início do ano não, já está cansado há anos. Porque você está esperando a promessa se cumprir. Você já viu uma porta se abrir, você já viu um Jordão se abrir, mas você ainda não viu o cumprimento da promessa. Mas Deus te trouxe hoje à noite aqui para que você ouça a voz do Espírito Santo te dizendo: eu fiz a promessa a você. Você mesmo cansado, continua caminhando, continua indo em frente, continua perseguindo, lutando pela sua casa, lutando pela sua família, lutando pelos seus sonhos, lutando contra o inimigo, porque eu vou te dar vitória total, plena, porque eu não te chamei para você parar no meio do caminho. Meu irmão, essa palavra nos empurra para frente. Ele é o Deus que sempre quer dizer, não está bom aqui não, eu tenho mais. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Tem gente que se contenta com o pouco, quando Deus quer te colocar sobre o muito. Tem gente que é assim, aqui tá bom, afinal de contas, eu nem achei que ia chegar aqui, tá bom demais. Não, meu irmão, Deus tem tudo para você. Ele conquistou no Calvário toda sorte de bênçãos. Tudo aquilo que você imaginar, Deus tem para você. É por isso que você tem que continuar. É por isso que mesmo cansado, você tem que continuar
perseguindo. 300. Eu fico imaginando Gideão. Tem um filme, eu já disse inúmeras vezes que eu gosto de um filme épico, eu sou fã dele. E eu citei já esse filme aqui uma vez, que é do Rei Arthur. É o Rei Arthur da versão esquisita. Ele é um soldado romano e tal. E aí no final, ele já havia conseguido dar as cartas de liberação àqueles que serviam ao Império Romano. Cada um podia ir embora. Ele disse: vocês estão liberados para ir. Essa batalha não é mais de vocês, ela é minha. Eu vou ficar aqui. Eu vou defender essa cidade. Eu vou defender essa terra. E de repente ele vai e coloca aquelas cenas bem hollywoodianas. Parece ele no alto do monte com um cavalo, sim. Aí ele pega um tipo de um estandarte, coloca do lado com a cabeça de um cavalo, com uma crista, um negócio chique. E aí, aqueles que estavam caminhando com ele até então já estão na jornada de volta para casa. Mas lá no alto do monte, eles veem a figura daquele que era o seu comandante até então, dizendo: a batalha não acabou. Vocês podem abandonar, mas eu vou ficar até o final. Aí um olhou para o outro olhou para o outro, e disse: bem, vamos voltar, né? E começou a voltar. De repente a cena era assim: o rei Arthur sozinho no cavalo, e de repente aparecia um do seu lado. E de repente aparecia outro. E de repente aparecia outro. E todos aqueles que estavam vivos até agora no filme, que alguns já tinham ido para o Beleléu, apareceram perfilados no alto da montanha, dizendo: nós só vamos ficar até a batalha terminar. Nós não vamos embora enquanto a gente não passar a faca na cabeça de cada um. E o sangue corre solto. Aí espirra tudo. É uma maravilha. É uma bênção. É um negócio assim espetacular. Um do lado do outro. E aí começa aquela carnificina, um negócio. Mas me chama a atenção o seguinte: tem gente que recebe uma ordem de Deus e abandona no meio do caminho, porque o cansaço começa a nos dominar. Sabe, meu irmão, e não há nenhum problema em você reconhecer que está cansado. Não há problema. Como eu disse no início dessa palavra, a nossa fragilidade humana, esse corpo feito de barro, um barro ruim. Verdade é essa, o nosso barro é ruim. Qualquer coisinha, meu irmão, a Bíblia diz que o vento é como vapor que logo se dissipa. De repente, você já foi. Você acha que vai viver 100 anos, 200 anos, só porque está garotão? Não é isso, não. A vida ela é frágil. Ela é rápida. Mas a importância é que você tem que entender de que Deus tem algo para você. Mesmo cansado, mesmo fatigado. É por isso que Isaías capítulo 40, verso de número 29, diz assim: Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. O que Deus está falando? Você pode estar cansado, mas se você continuar agindo pela fé, continuar perseguindo, firme na promessa que eu te dei, eu vou renovar as suas forças, e eu vou te levar além, e você vai começar a operar em algo que é além daquilo que é comum, é fora do comum. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, verso de número 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Eu vou prover alívio para você. Agora, mas em nenhum momento diz assim: você que está cansado, larga a mão, tá bom assim, descansa, tá ótimo, viu? É isso que diz Isaías 40? Ele diz: não, você está cansado? Ele faz forte o cansado. O que Deus está dizendo para você: está cansado? Busca renovo na minha presença. Você está cansado? Beba da minha fonte. Você está esgotado? Coma da minha palavra, que você vai receber uma força que é fora do comum, para te impulsionar a continuar perseguindo e ainda realizar coisas maiores da parte de Deus na sua vida. Olha o que Gideão faz. Ele diz assim, olha, versículo número 5. Ele disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães, para que estes que me seguem, porque eles estão cansados. Agora ele para por aí, não é o seguinte: eles estão cansados, vão parar para comer. Não. Ele diz o seguinte: eles vão comer, mas porque a gente ainda tem muito para fazer. Meu irmão, o pão é a palavra de Deus.
Quando a gente está cansado, meu irmão, é aqui que a gente tem que descansar, ó. O salmista, e eu fiz questão de anotar aqui, o Salmo de número 6, verso de número 6 diz assim: eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito de minhas lágrimas. Mas olha como o salmista termina esse salmo. Fala comigo rapidinho, se você não achar salmo, você está ruim pra caramba, pelo amor de Deus. Salmo capítulo 6. Ele diz: olha, eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa dos meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Ele está reclamando. Você diz: eu estou cansado. É muito adversário. Porque o Senhor, olha o que ele diz: ouviu a voz do meu lamento. Verso número 9. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. E olha como ele termina: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Olha o que ele está dizendo: eu estou cansado, mas eu vou buscar em Deus a minha força. Quando ele começa a orar, ele muda a perspectiva. Ele diz: opa, quem vai cair por terra não sou eu. Quem vai cair coberto de vexame são os meus adversários. Porque Deus não nos chamou para derrota, meu irmão. Deus não chamou você para você ter uma vitória parcial. Deus te chamou para você conquistar todos os sonhos que Ele tem para a sua vida. É por isso que mesmo se você estiver cansado hoje à noite, diante das lutas que você está enfrentando, tem muita gente dizendo assim: pastor, eu estou cansado da minha realidade. Eu estou cansado de não ver nada mudar. Eu vi um progresso aqui, vi um progresso acolá, mas a verdade eu estou cansado de esperar. Eu não aguento mais esperar, pastor. Sabe o que Deus me manda te dizer? Renove as tuas forças no Senhor. Coma da palavra nessa noite. Busque a presença de Deus e se prepare. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui encorajado. Porque Deus quer que você continue perseguindo os sonhos de Deus para a sua vida. O projeto dele para a sua casa, para a sua família, para os teus filhos. O texto diz que olha o que Gideão faz. Vamos lá comigo rapidinho. Olha o que Gideão faz. Gideão diz que os príncipes de Sucó disseram: olha, não vamos te ajudar não. Você já se viu nessa situação ou não? Quando você está cansado, você pede ajuda e ninguém quer te acudir? Às vezes é assim, não é? Você vai pedir ajuda, se vira, meu. O problema é teu. Não tem nada a ver com isso. Eu já tenho os meus. Você quer me passar os seus também? Nada, velho. Vai. Você não é o cara? Estavam dizendo isso para Gideão. Você não é o cara? Você não arrebentou, não abalou geral? Hã? E aí? Vai, meu! Saiu de lá. Foi pedir ajuda no outro lugar. Foi para Penuel. E de igual modo falou a seus homens. E os de Penuel responderam como os de Sucote. Sabe? Infelizmente, às vezes é assim. A gente não ajuda, não encontra ninguém para nos ajudar. Não tem um filho de Deus para te ajudar, para estender a mão, para prover socorro. Tem muita gente que está tão desanimada, e ao invés de não encontrar ninguém para ajudar, tem gente que vem com a pazona de cal. Ele só está esperando o último suspiro seu para jogar a pazona em cima. Mas Gideão não. Vocês não vão me ajudar? Eu vou sozinho. Eu gosto de Gideão. Tanto é que depois eles querem entronizar Gideão. Depois, qualquer dia eu vou pregar a continuidade desse texto. Porque às vezes é assim, a gente começa a ser endeusado pelas pessoas. Mas Gideão, a atitude dele é uma atitude de tanta coragem. Vocês não vão me ajudar? Vou sozinho. Porque você pode não querer me ajudar, você pode não acreditar no que Deus falou a meu respeito, mas eu não vou desistir por sua causa. Gideão diz assim: ah é? Não tem pão? Aí ele diz assim: quando eu voltar, é melhor você ficar esperto. Olha o que ele diz: quando eu voltar em... Olha a palavra de Gideão. Quando eu voltar em paz, vai chegar um momento que a guerra vai acabar e você vai voltar em paz.
Gideão cria no chamado de Deus para a sua vida. Aquele encontro no lagar estava ainda pulsando no coração de Gideão. Ele disse: eu lembro que o anjo do Senhor me encontrou. Ele disse: vai nessa tua força, meu filho. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Gideão disse: ninguém vai me ajudar, mas do meu lado está aquele que é poderoso. E um dia eu vou voltar em paz. Eu vou cumprir o propósito pelo qual o Senhor me chamou. Gideão era daqueles que continuavam indo em frente. Ele não recuava. Ele continuava perseguindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E quanto à sua situação? Você continua acreditando que tudo aquilo que Deus falou a teu respeito vai acontecer? Ou será que você já está começando a colocar em dúvida? Ou será que o cansaço te dominou de tal maneira que você já está começando a achar que Deus se esqueceu de você? Às vezes o cansaço tem esse poder de nos fazer e nos convencer de que a gente entendeu errado, de que não era bem assim, de que não era bem desse jeito que Deus ia fazer. Gideão não. Gideão, versículo de número 11. Ele subiu pelo caminho dos nômades, ao oriente de Nob e Jogbeá. E olha o que a palavra de Deus diz. E ele feriu aquele exército que se achava descuidado. Sabe de uma coisa? Vai chegar um momento, o texto diz que o exército estava como? Descuidado. Tem hora que é assim, o diabo está achando que você já está tão acabado, que ele vai dizer: isso aí não faz mais nada não. Ó. Isso aí está tão cansado. Isso aí está tão estrupiado. Isso está tão desanimado. Isso está tão acabado. Que olha qual a posição. Gideão, estou sabendo que ele está pedindo pão por aí. Estou sabendo que ele está pedindo água. Ele está abrindo o bico. Ele e os 300, aqueles valentão, que passava faca em todo mundo, que arrebentava, que abalava geral. E eu ouvi por aí que eles estão pedindo arrego, hein? Estão pedindo para parar, estão pedindo força. E olha o que o exército fez, descuidou. Mal sabem eles de que eles não estão lutando com qualquer exército. Eles estão lutando com o exército do Deus vivo. E aqueles que servem ao Senhor sempre avançam. O texto diz que Gideão chegou onde estavam e ele feriu o exército inteiro. Não foi meia dúzia, não. Não foi assim um punhado de um gato morto, não. Foi um exército de valentes. E o texto diz que fugiu de novo Zeba e Salmuna. Versículo 12. Gideão diz assim: já matei o exército. Sobraram quantos? Quantos? Quantos, gente? 2. Escapar. Já arrebentei. Olha o que o texto continua dizendo. Porém, ele o quê? O quê, gente? Os perseguiu. É até o fim. É até o fim. Cada um dos inimigos vai cair por terra, um a um. Tem gente que é assim: pastor, estava bom, meu marido, já viu, mas agora está melhor. Deixa assim, meu irmão. O que Deus tem para a sua vida é vitória total, é plena. Deus quer ver a casa cair geral para o diabo. Tem gente que quer deixar, é igual o cara que vai fazer demolição. Contrata o tratorzão. Gostava do meu trator, né? Tratorzão, reta escavadeira. Contrata para demolir a casa. Derruba, sala. Vem de novo com a pazona. Derruba, mais um cômodo. Aí no fundo tem uma edícula. Aí, ó, caiu tanta coisa. Deixa a edículazinha lá, não faz mal para ninguém, está lá no fundo. Meu irmão, quando o Senhor quer desbaratar o inimigo, é para cair por terra. A palavra de Deus diz: caiam por terra agora todos os inimigos de Deus. Deus quer que você persiga até o fim. Tem gente aqui que está satisfeito com a sua vida espiritual só porque está melhorzinho um pouquinho. Então, pastor, e antigamente, pastor. Ai, meu pai, antigamente eu dava terror. Agora até que eu melhorei um pouquinho, pastor. Eu bebia muito, agora eu bebo pouco. Olha que bênção. Que bênção nada, irmão. Deus quer dar vitória
plena, Gideão disse assim: eu vou até o final. Cadê os dois? Cadê? Você já imaginou? Numa batalha com 15 mil, foge 2. Mas olha o foco de Gideão. Fugiu Deus, cadê os miseráveis? Atrás dele, atrás. Imagina os 300. Ô, Gideão, na boa, velho. Aí, ó, olha o estrago. Mas Gideão disse: faltam os 2. Agora olha que coisa interessante. Há um princípio espiritual que o Espírito Santo nos revela aqui hoje à noite. Estes eram quem? Os príncipes. Na batalha no reino espiritual, tem muita gente que se dá por satisfeito por derrubar alguns demoninhos. Mas é o príncipe que impera. Gideão diz assim: eu quero os príncipes. A palavra de Deus diz que todo principado e potestade cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Tem gente que se satisfaz: derrubou uma coisinha, melhorou. Meu irmão, Deus quer que todo principado, todo príncipe que atua na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, você vai perseguir até o final. Ele pode correr, você diz: opa, volta aqui. Deus vai me dar vitória sobre a sua vida, sobre todo o teu império. Por isso que havia um apelo. Quando Jesus repreende os demônios, uma legião dele, toda legião trabalha sob o comando de um comandante. Não tem jeito. Soldado sem comando não sabe o que fazer. Eu estou com o nosso capitão lá dentro na mídia, e ele pode me corrigir ao vivo se quiser. Está errado. Sai uma voz do fundo assim. Não é Deus repreendendo não, viu? É o capitão lá dentro. Mas todo soldado sem comando não sabe o que fazer. Gideão sabia o seguinte: eu vou atrás do príncipe. O texto diz, olha o que o texto diz, querido. Ele os prendeu, os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna. E quando ele os prendeu, você está acompanhando comigo aí, versículo 12 ou não? O que ele fez? Ele desbaratou. Agora tinha número aqui ou não? Tem número? Todo o exército, um por um, não vai sobrar nada. Um por um vai cair por terra. Tinha 132, tinha 15 mil. Cada vez que escapava, os príncipes levantavam um novo exército. Agora não. Gideão vem, prende os 2, Zeba e Salmuna, e desbarata todo o exército. Cada um deles. O texto diz, olha só que coisa interessante. Versículo 15. Fica comigo, eu já estou terminando. Veio Gideão aos homens de Sucote e disse: está vendo aqui? Zeba e Salmuna, a respeito dos quais, você sabe o que significa motejastes? Vocês tiraram o sarro da minha cara. Você não disse que eu não ia vencer? Você não disse que eu não ia conseguir? Você não disse que eu não ia conquistar? Está aqui, ó. Tira sarro da minha cara agora. Meu irmão, vai chegar um tempo em que todo mundo que zombou de você vai ter que ver você voltar com a vitória nas mãos. Para todo mundo dizer, vai, tira sarro da minha cara agora. Você disse que eu não ia romper, você disse que eu não ia vencer, você disse que a porta não ia abrir, você disse que meu casamento estava fracassado, você disse que os meus filhos estavam acabados. Aí, ó, vocês não tiveram sarro da minha cara? O texto diz, vem, vocês motejaram de mim dizendo, porventura, tem já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pães aos seus homens cansados. Meu irmão, é esse o desejo que Deus tem para a sua vida hoje à noite. Deus quer que você continue. Você está cansado? Tudo bem. Há um renovo que vem da fonte do Senhor sobre a sua vida hoje à noite. Mas você não vai desanimar. Você vai continuar perseguindo. Você vai continuar insistindo. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou lutando contra o vício há tanto tempo. Continua lutando. Vai chegar um momento que os príncipes vão ser entregues nas tuas mãos. Não pela sua força, mas pelo príncipe do exército do Senhor. Jesus Cristo já triunfou sobre eles na cruz. Colossenses diz que ele já expôs ao desprezo todo principado e potestade. Triunfou sobre eles na cruz. A nossa atitude é apenas continuar perseguindo. Ele está fugindo, ele está se escondendo. Às vezes é assim, ele se esconde.
Ele dá uma sumida no pedaço. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você continuar lutando contra ele, a única coisa que ele tem que fazer é cair por terra. Gideão, ele continua insistindo. Ele vai até o final. Ele vai até em frente. Olha o que acontece. Versículo número 18. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram que matastes em Tabor? Chega a hora que o americano chama payback time. Sabe o que é payback time? Hora do troco. Ô Zeba e Salmuna, aquele que vocês mataram em Tabor, quem eram? Eram como tu. Eles eram assim como vocês. Agora, olha, meu irmão, você não sabe a profundidade desse texto. Olha o que sai da boca dos dois reis. Eles se assemelhavam a um filho de um rei. Você sabe como é que o diabo te enxerga? Como um filho de um rei. Porque ele sabe que você não faz parte desse mundo. O texto diz, eles se assemelhavam a filho de rei. Eles eram diferentes. Olha o que Gideão faz. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, e o vida que hoje se aplica não mais à vida física, mas à vida espiritual. Tem muito inimigo se levantando para tirar a vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Gideão disse, se você tivesse deixado ele com vida, você não era meu inimigo. É isso que ele está dizendo. Ele disse, eu não mataria porque não é porque eu gosto de você, não. É porque você não teria se declarado como meu inimigo. Porque o inimigo ele é declarado contra nós quando ele quer nos destruir. Aí disse a Jéter, o primogênito, mata-os. Aí o moço disse, então, eu aprendo algo aqui. Somente alguém que atinge uma maturidade vai ter coragem de enfrentar e derrotar o último inimigo que se coloca na sua vida. Tem muita gente que é assim. Ele fica com medo, porque ele acha que aquele que vai agora estar diante dele é maior do que ele próprio. Tem muita gente assim. Ah não, o Senhor já disse para você, a vitória é tua. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor já te deu toda a autoridade para vencer todo principado e potestade. Todo inimigo da tua vida, o Senhor já entregou nas tuas mãos. O Senhor já disse assim para você, tira a espada, mata. Aí a gente reage da mesma forma. Ele, moço, temeu, porque era jovem. Tem muita gente que não atinge a vitória, porque tem medo. Se acovarda diante do pavor do inimigo. O pavor repentino. Se você fizer isso, eu vou acabar com a sua família. O diabo é especialista nisso. Eu conheço muita gente dentro da igreja, e é muita, hein? Que não vive uma vida intensa em Deus, com medo do diabo. E um besouro entrou aqui, alguém ligou alguma coisa aí. Medo do diabo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não vou fazer isso não, pastor. É melhor não cutucar a onça com a vara curta. Deixa o diabo lá, eu fico aqui. Ai. Pastor, é o seguinte, eu não mexo com ele não mexe comigo, e cada um leva a sua vidinha. Meu irmão, não. Deus quer que você se levante com autoridade hoje à noite. A autoridade que foi conquistada no Calvário pela pessoa de Cristo Jesus. E se levante contra todo inimigo, contra todo principado. Então, disse Zeba e Salmuna. Olha o que o texto diz aqui, é muito rico isso aqui. O diabo reconhece quem tem autoridade. Olha o que os reis dizem para Gideão. Levanta-te e arremete-te contra nós, porque qual o homem, tal a tua valentia. Meu irmão, o diabo sabe, ele reconhece a unção. Ele diz,
você tem autoridade. Você tem autoridade. Você pode vir contra nós e nós vamos ter que cair diante dos teus pés, porque você está revestido da autoridade que vem do trono de Deus. O texto termina dizendo que Gideão dispõe-se e ele mata a Zeba e a Salmuna. E tomou os ornamentos em forma de meia-lua. Islamismo. Já que desde trás, viu, gente? Isso é o símbolo do islamismo. Talvez você nunca tenha visto isso na sua vida, mas se você acha que a coisa é recente, ela é de milhares de anos. Os camelos de Zeba e Salmuna, em forma de meia-lua, que estavam no pescoço dos seus camelos, lhe disse: eu venci contra vocês, porque eu não deixei o cansaço me dominar. Eu não deixei o desânimo me abater. Eu continuei perseguindo. E agora então, Gideão podia dizer: eu tenho vitória plena. Eu tenho vitória total. Deus me abençoou, porque Ele me fez forte quando eu estava cansado. Ele renovou as minhas forças. E eu estou aqui para declarar que eu vou vencer pelo poder do seu santo nome. Você pode dizer amém para isso hoje à noite?